Sexta-feira, dia de clássico, é já um clássico. Bem-vindos ao Minuto Zero. Ora, depois de uma semana que podemos considerar calminha, vamos preparar-nos para um fim de semana de futebol que pode muito bem decidir o campeonato português, mas não só. É que por cá temos o clássico, mas lá por fora há grandes jogos e bastante interessantes, um pouco por toda a Europa. Arrancamos nesta sexta-feira e que não se pense em mais nada, a não ser o Porto Sporting, marcado para as 8h15 da noite. É verdade que temos Sevilha e Paris Saint-Germain a começar ligeiramente antes, mas vamos olhar para o jogo que pode ser decisivo para a Liga BWin. Os Dragões são os primeiros, têm mais 6 pontos que os Leões e sabem que, caso vençam, dão uma machadada praticamente final na corrida pelo título. Na primeira volta houve empate e até esse resultado é interessante para a equipa de Sérgio Conceição. Olhando para as curiosidades históricas, vemos coisas bastante interessantes. É que, para além do Porto ter uma série impressionante de 16 vitórias seguidas, a recorde, está numa sequência de 10 jogos sem perder para o Sporting, em jogos do campeonato. Por outro lado, Ruben Amorim é dos poucos treinadores que até tem saldo positivo contra Sérgio Conceição. Em 7 partidas, venceu 3 e perdeu apenas uma. Depois de uma sexta-feira de emoções fortes, arrancamos sábado com um jogo de uma equipa que está longe de viver boas emoções. O Manchester United, a equipa de Cristiano Ronaldo e companhia, recebe o Southampton numa fase em que está fora dos lugares de Champions e fora das taças internas. Apesar disso, o adversário deste sábado é de boas memórias. É que esta época, a partida entre os dois conjuntos, em Old Trafford, terminou com 9-0 para os Red Devils. Depois do almoço, pelas 2h30, nos canais 11, é vez de o Bayern Munique dar mais um passo na tranquila caminhada para mais um título na Alemanha. Desta vez o adversário é o Bochum. Ainda assim, vamos focar-nos ligeiramente mais tarde em Espanha. O líder Real Madrid tem teste complicado na casa de uma equipa que ainda tem aspirações de Liga dos Campeões, o Villarreal. E este teste promete ser daqueles para os quais vai ser preciso estudar e bem, que os merengues não vencem na casa do submarino amarelo há 4 épocas. Empataram sempre nesse período. Pouco depois chega o primeiro jogo de sábado na Liga BWin, com o Braga a receber o revitalizado Paços de Ferreira. Os castores perderam apenas um dos últimos 7 jogos e, apesar de estarem numa série de 4 empates seguidos, prometem ser adversário bastante complicado para os minhotos. A equipa de Carlos Carvalhal vem de uma derrota importante no derby contra o Vitória e este jogo com o Paços chega poucos dias antes do regresso à Liga Europa. Neste sábado há ainda também 2 jogos para olhar com muita atenção. Pelas 17 horas, em Itália, há um grande jogo entre Nápoles e Inter de Milão. As duas equipas estão apenas separadas por um ponto depois do desfecho do derby de Milão. E esta luta a 3 promete. As visitas a Nápoles têm sido de grau de dificuldade máxima para o campeão italiano, com apenas uma vitória nas últimas 15 temporadas, um triunfo em 19-20. Para fechar o sábado, regressamos a Portugal e vamos até ao Estádio da Luz para o Benfica Santa Clara. As Águias regressaram na segunda-feira aos triunfos, mas estão numa série de 2 jogos sem ganhar em casa, sendo que na última vez que atuaram na Luz perderam contra o Gil Vicente e foram assobiados por todo o estádio. Já o Santa Clara chega a este jogo sem as 2 principais estrelas, Lincoln e Crisan estão castigados. A equipa dos Açores sabe que a tarefa será bastante complicada, uma vez que apenas ganhou uma vez no Estádio da Luz, em 19-20, quando venceram na altura a equipa de Bruno Lage. Arrancamos o nosso domingo bem cedo com um jogo da Série A. O Milan, já depois do tal jogo entre Nápoles e Inter, recebe a Sampdoria e sabe que pode aproveitar precisamente o resultado do dia anterior para ganhar a concorrência e até chegar à liderança da Série A. Para isso, tem de bater uma equipa que na última jornada goleou o Sassuolo por 4-0. Ainda assim, obviamente, o favoritismo é para o Milan. A equipa de Rafael Leão vem de 2 vitórias importantes nas últimas 2 jornadas contra Inter e Lazio
e além disso há apenas uma derrota nos últimos 8 jogos para esta equipa de Stefano Pioli. Depois de almoço, há que virar agulhas para a Inglaterra e para o jogo entre Tottenham e Wolverhampton, duas equipas com ambições europeias e separadas apenas por 2 pontos nesta Premier League. O Wolverhampton até se tem dado bem em casa dos Spurs, com 2 vitórias nas últimas 3 deslocações, mas vão agora enfrentar uma equipa que precisa de regressar às vitórias depois da derrota surpreendente a meio da semana contra o Southampton. Saltando agora para a hora de jantar, vamos novamente até Itália para um jogo que promete emoções fortes entre duas equipas separadas por 2 pontos na corrida pela Liga dos Campeões, os lugares de acesso à Champions. A equipa da Atalanta recebe a Juventus. Os elementos de Bérgamo estão numa série de 3 jogos sem vencer neste campeonato e jogam contra uma Juventus que está em crescendo, com 10 jogos sem perder na Série A. Ainda assim, a equipa do Turim perdeu nos 2 últimos jogos que fez contra o adversário deste domingo. Para fechar o dia, vamos até Espanha para um sempre importante derby da Catalunha. O tranquilo espanhol recebe o Barcelona, que precisa de pontos para a luta pelo acesso à Liga dos Campeões da próxima época. E apesar de estar numa posição calma na La Liga, o espanhol não vence há 6 jogos, com 2 derrotas seguidas. Por outro lado, o Barcelona vem de uma importante vitória contra o campeão Atlético Madrid e joga em casa do vizinho, o que significa que vai tentar manter a série invicta na casa do espanhol, onde não perde para o campeonato desde 2006-2007. Segunda-feira é quando acabamos o nosso roteiro. Terminamos com a jornada 22 da Liga Bwin. Aroca e Marítimo é o último jogo. A equipa do distrito de Aveiro precisa de pontos para fugir aos lugares vermelhos da classificação. Mas enfrentam uma formação insular que, com o Vasco Seabra, tem apenas 2 derrotas em 10 jogos, contra o Benfica na Luz e contra o Futebol Clube do Porto no Dragão. Tempo agora para os remates da semana. Ao ângulo está o Futebol Clube do Porto de Sérgio Conceição. Na caminhada para o Clássico, a equipa azul e branca chegou aos 16 jogos seguidos a ganhar para o campeonato. Igualou um registro que vem do tempo de André Vilas Boas. Não poderia haver melhor balanço para o jogo com o Sporting e, em caso de triunfo, à Record. Da recarga tirou o Betis. A equipa de William Carvalho está em grande no campeonato, no 3º lugar. E, além disso, a meio da semana colocou-se em excelente posição ao ganhar fora para chegar à final da Taça do Rei. Que grande época! Para o remate ao lado, continuamos em Espanha e o desapontante Atlético Madrid. É a equipa que foi campeã no ano passado, que se reforçou para ser ainda melhor em Espanha, mas que para já está fora dos lugares de Champions, perdeu contra o Barcelona e tem apenas uma vitória nos últimos 5 jogos. Já lhe contámos tudo, agora é hora de ver o melhor futebol em Portugal e lá fora. Bons jogos e até à próxima.